Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé, segura um segundo, observar e só observar, É isso aí, galera, muito boa noite. Deixa eu ajustar aqui para ver se a gente consegue. Muito bom. É isso aí, galera. Deixa eu ver se eu deito aqui a câmera para ficar melhor. Vamos ver se a gente consegue inverter a câmera aqui para ela ficar melhor. Muito bem. Deitou não, né? Então vamos fazer a transmissão em pé mesmo. Vamos fazer em pé, assim. Muito bem, galera. É isso aí, sejam bem-vindos, né, nessa transmissão aí no Amo Direito, né, nesse projeto que é o Aulão Adelante, que é uma grande preparação para a prova da Polícia Civil de Goiás. É um projeto que vem seguindo aí, fizemos o aulão em Pará, arrebentamos lá, né, jogamos duro com as questões e agora nós vamos jogar duro na prova de Goiás. Tá certo, galera? Então, me apresentando, eu sou Marcos Montes, sou professor de Direito Penal, sou professor de Processo Penal e também de Medicina Legal, e delegado de polícia aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, o que eu reservei pra gente hoje aqui, pessoal? Para dar tempo aí da galera chegar, né? Convidem os amigos, compartilhem no Twitter, compartilhem no Facebook e conforme o pessoal vai chegando, a gente vai batendo um papo rápido. Então, o que eu reservei pra gente aqui hoje? Eu reservei fragmentar a nossa transmissão em dois momentos. Nesse primeiro momento a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma transmissão de direito penal e num segundo momento, nos 30 minutos finais da nossa transmissão, nós falaremos sobre medicina legal, tá certo? Então eu separei dois temas que eu acredito que possam ser cobrados na prova de Goiás, tá? Eu acredito que possa ser, né? Só vai passar quem estudou e quem souber aí. Tá certo, galera. Tá certo, é isso aí. Então, o que nós vamos falar de direito penal? Nós vamos falar sobre um tema que eu não tenho dúvida, não é premonição, é porque nas carreiras policiais esse tema sempre é cobrado, é a questão das causas excludentes de licitude, das causas excludentes de antijuridicidade, em especial a legítima defesa. Então, nós vamos trabalhar com alguns detalhes, algumas pegadinhas da legítima defesa, e lá na medicina legal, nos 30 minutos posteriores da nossa transmissão, a gente vai fazer o quê? A gente vai abordar a questão do método de identificação datiloscópico de Juan-Vicentista. Também é um pontozinho que é perfil, volta e meia a CESP, ela costuma cobrar essas questões, saindo um pouco ali daquele padrão de traumatologia na medicina legal, tá certo? Convido todos vocês a seguirem as minhas redes sociais, @profmontes, então você vai encontrar lá a minha fanpage, você vai encontrar o Instagram, você também vai encontrar o meu perfil no Periscope, tá? E essa semana, a partir de quarta-feira, nós já começaremos fazendo várias transmissões, quarta, quinta, sexta, né? Transmissões hora de direito penal, hora de medicina legal, tá certo? Legal? Então podemos começar? Então vamos aí. Vamos lá, eu não consegui botar a câmera deitada, então estou fazendo a transmissão em pé mesmo. Parece que o meu celular hoje, né, não está muito amigo aqui. Na realidade, hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro, né, nós tivemos uma chuva muito forte aqui e fiquei sem luz aqui em casa, fiquei sem internet e a gente fica naquela ansiedade, será que vai rolar a transmissão, será que não vai? E 20 minutos antes aí de 10 horas, né, 20 para as 10, voltou a internet, estamos aí, estamos juntos para poder arrebentar
nessa transmissão falando sobre legítima defesa, agora sim falando sobre direito penal, tá certo? Então, para você não ficar naquela mesmice, né, naquele discurso vazio que nós, concursandos, estudantes de direito, nós temos que ter uma abordagem técnica. Então, para você não ficar no discurso vazio, você tem que saber os detalhes, você tem que saber os meandros da legítima defesa. Óbvio que a legítima defesa, isso você sabe, isso todo mundo sabe, está prevista e está com o seu Código Penal aí na mão. Se você não está, vai lá, corre e pega que dá tempo ainda, tá certo? Dá tempo ainda, então corre para pegar o seu Código Penal. Então, você sabe que a legítima defesa está lá no seu artigo 23, inciso 2, né, com um conceito no artigo 25 do Código Penal. Fique esperto, daqui a pouco eu vou botar um vídeo para você que está bombando aí na internet, para a gente poder destrinchar um pouquinho mais essa legítima defesa na prática, tá bom? Na prática. Então, você tem que estar no sangue isso, sabe muito bem que entende-se, artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Aqui a gente já pode trabalhar com várias controvérsias de prova, diria até controvérsias dificílimas. A gente vai fazer isso hoje, né? Aí eu não tenho dúvida que vai cair uma questão disso na prova. Não tenho dúvida, é questão certa. Legítima defesa é questão certa. Então, primeiro ponto que nós precisamos saber na legítima defesa, né, é que eu tenho que ter uma agressão. E a agressão, entenda, não no sentido ou no vocábulo simplista, coloquial. Se você é um jurista, se você é um estudante de direito, se você está estudando para concurso jurídico, você tem que ter a linguagem técnica. Quando eu falo de agressão, eu estou me referindo a um ataque a um bem jurídico, né? É um ataque a um bem jurídico que se reveste na modalidade de uma conduta. Conduta no conceito que nós conhecemos quando nós estudamos lá a teoria do crime. Então eu tenho que ter uma conduta que é uma ação humana voluntária dirigida a uma atividade final. Esse é o conceito de agressão inerente, exigindo, ou melhor, que exige como requisito objetivo para a legítima defesa. Tá? Então, você tem que observar nessa agressão, você tem que observar o quê? A existência de uma conduta. E aí eu já estou sacando você perguntar desse lado aí, meu amigo, lembrando, né, aquelas aulas, se você já foi meu aluno, a gente já viu isso, aquelas aulas, aquelas teorias da ação, aquelas teorias da conduta. Em algum momento do seu estudo você faz o quê? Você estuda as hipóteses de ausência de conduta. Todas aquelas hipóteses que você estuda lá, que são causas que excluem a conduta, não são consideradas, como o próprio nome diz, conduta. E, portanto, não serão consideradas agressão para efeitos da incidência da legítima defesa. Não estou dizendo para você que não ocorrerá uma outra causa excludente de licitude. Eu estou te afirmando o quê? Que não será legítima defesa. Pode ser um estado de necessidade, tá? Mas eu não terei a agressão. Então o pessoal tá esperto aí, né? A galera é malandra, a galera joga duro. O pessoal tá esperto aí nos comentários, já botou atos reflexos, exemplos de hipnose, né? Então todos esses exemplos eu tenho uma carência de conduta e, portanto, eu terei, né, a ausência de uma agressão no seu sentido jurídico. No sentido coloquial eu tenho uma agressão. Mas no sentido jurídico exigido como elemento objetivo para a legítima defesa, como um requisito objetivo para a legítima defesa, eu não terei, tá certo? Então essa é a primeira pegadinha que numa prova de nível intermediário nós podemos encontrar, tá certo? Fica esperto, fica ligado, né? Porque prova da Polícia Civil de Goiás é fera, a prova é pesada, não é uma prova fácil, a galera ali tá muito treinada. Então não espere uma prova com beabá, né? Não espere uma prova fácil, tá certo? Fique esperto. Essa agressão, tal qual, né, qualquer conduta,
ela pode se dar de várias formas. Eu posso ter uma agressão por meio, em tese, tá certo? Nos casos concretos, óbvio, isso pode se tornar difícil. Mas a doutrina aponta que eu posso ter uma agressão, por exemplo, por meio de uma omissão, eu posso ter uma agressão por meio de uma conduta imprudente, Então não há, a princípio, a limitação que exclua determinados tipos de conduta nessa hipótese de agressão, tá certo? Segunda pegadinha que eu posso falar para você, tá bom? Segunda pegadinha. Terceira pegadinha que eu tenho que falar para você, que essa agressão, ela necessita ser ilícita, ela necessita ser antijurídica. Por quê? Porque aí nós entramos no segundo requisito, no segundo elemento necessário, um elemento objetivo para a legítima defesa, que essa agressão ela seja o quê? Ela seja injusta, portanto ela seja ilícita, ela seja antijurídica, tá certo? Ela não precisa, presta atenção, ela não precisa ser necessariamente uma agressão criminosa, tá? Ela precisa ser apenas uma agressão antijurídica. Eu posso ter uma ilicitude do âmbito civil, eu posso ter uma ilicitude do âmbito administrativo, é verdade, serão hipóteses mais raras, mas em tese, essa agressão injusta, ela precisa ser antijurídica no aspecto global, não necessariamente no aspecto criminal, tá certo? Dessa afirmativa que eu faço para você, eu já te trago um ponto que sempre cai nas provas objetivas. Já é um ponto até que está bem batido. É a questão da possibilidade ou não da legítima defesa contra a legítima defesa. É a figura da chamada legítima defesa recíproca, Você sabe, se você está treinando, você está ligado nisso, que não é possível, ou seja, é inadmissível a figura da legítima defesa recíproca, a figura da legítima defesa contra a legítima defesa. Por que isso, meu amigo? Porque na realidade eu preciso ter uma agressão injusta. Se eu tenho uma agressão produto de uma legítima defesa, essa agressão ela é lícita. Ela é lícita porque a legítima defesa ela exclui a ilicitude da conduta, tá certo? Ela exclui a antijuridicidade da conduta. Então não será possível qualquer hipótese de excludente de ilicitude contra a legítima defesa. Eu não poderei ter, por exemplo, uma legítima defesa contra um estado de necessidade, uma legítima defesa contra um estrito cumprimento do dever legal, uma legítima defesa contra um exercício regular do direito. Não são hipóteses possíveis, tá certo? E no caso da legítima defesa putativa, fique esperto, daqui a pouco eu já vou falar sobre a legítima defesa putativa, tá certo? Tem aí uma consequência muito importante, é possível, e tem aí uma consequência muito importante na teoria do erro que nós vamos abordar hoje. É o ponto mais difícil para mim, se não o mais difícil, um dos mais difíceis de toda a parte geral do direito penal, tá? Mas legítima defesa contra legítima defesa, a chamada legítima defesa recíproca, não é possível, tá certo? Não é possível. E daí você já tira isso para qualquer outra causa excludente de ilicitude, tá bom? A pergunta que podem te fazer, e a legítima defesa sucessiva também está pro finalzinho da transmissão, tá bom, Felipe? Também está pro finalzinho da transmissão, tu tá esperto, tá ligado na pegadinha que eu já sei, Isso aí é a parte mais difícil, tem vários casos aí. E a legítima defesa, olha que pegada, que questão maldosa, Olha como é a situação. Vou te dar um exemplo aqui, por uma hipótese, A inadmissibilidade de uma legítima defesa mediante o emprego de uma força física para impedir a realização por terceiro de subtração de um alimento, em caso de furto famélico. Então você tem aí a hipótese de um estado de necessidade. O furto famélico é uma hipótese de um estado de necessidade, tá certo? Nada impede, porém, eu falei que não caberia a legítima defesa recíproca, nada impede, porém, a existência da chamada figura do estado de necessidade
do estado de necessidade bilateral. O estado de necessidade bilateral, que não é objeto na nossa aula de hoje, estado de necessidade, ele é possível sim. Então, se eu tenho um ataque, se eu estou sofrendo um ataque, eu posso eventualmente atuar em estado de necessidade. Tá? Aí você vai ter que ver os requisitos do estado de necessidade. Eu estou chamando a atenção, traçando um paralelo com o estado de necessidade. Essa injusta agressão, ela pode ser uma injusta agressão provocada a legitimar, nessa hipótese, a legítima defesa? Como é que a doutrina trabalha quanto à questão da injusta agressão provocada? Então isso é bem fácil, é bem tranquilo, porque a injusta agressão provocada, aquela que foi intencionalmente gerada, ela não exclui a ilicitude. Por que isso? Porque na realidade eu não estou atuando dentro do âmbito do direito, dentro do âmbito do lícito. Eu estou atuando no abuso do direito, eu estou abusando do meu direito. Tá? E por abusar do meu direito, você lembra disso lá do direito civil, é importante que você saiba direito civil. Tá? O abuso de direito é um ato ilícito. E se é um ato ilícito, esse ato não pode excluir a ilicitude da conduta. Portanto, a injusta agressão provocada, ela não exclui ou ela não legitima a legítima defesa. Ela não legitima, ela não permite o exercício da legítima defesa. Muita atenção aqui, vem comigo, presta atenção. Vou te trazer aqui uma hipótese que pouquíssimos livros falam e já caiu em prova objetiva da CESP. Fique esperto, fique esperto. A legítima, ou melhor, a injusta agressão provocada, que seria uma hipótese de provocação da legítima defesa, ela não exclui ilicitude, isso eu já falei. Porém, eu poderei considerá-la como uma hipótese supralegal de exculpação. Dito de outra forma, a legítima defesa provocada, ou a provocação da legítima defesa, ela pode ser considerada como uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade, por meio da inexigibilidade de conduta diversa. Quem diz isso? Professor Juarez Cirino dos Santos, entre outros. Tá? Entre outros. Então, embora não exclua a ilicitude da conduta, embora a legítima defesa provocada ou a provocação da legítima defesa não exclua a ilicitude, poderá excluir a culpabilidade na modalidade de uma causa supralegal de exculpação, por inexigibilidade de conduta diversa. Tá certo? Então fique esperto nisso. Olha como a questão ela pode ser complexa. Você pode ter uma questão tanto objetiva quanto discursiva complexa. E aí a gente entra no que seria o ponto principal da legítima defesa, que é a necessidade de uma agressão atual ou iminente. Vamos começar pelo mais fácil. O que é a agressão atual? Essa é a mais fácil. A agressão atual é aquela que está acontecendo. Ou seja, a agressão ou o delito ou a injusta agressão, ela está ocorrendo. Até aí não tem problema nenhum. O problema será qual? O que é a chamada agressão iminente? Dito de outra forma, quais são os limites para que eu considere aquela agressão injusta e iminente? E aí entra na questão do achismo. Você não pode entrar no achismo. Eu acho que isso é agressão iminente. Eu acho que aquilo é agressão iminente. Direito é ciência. E se é ciência, você deve possuir algumas teorias com alguma metodologia científica para explicar essa iminência. E existem realmente, embora nos livros, nos manuais tradicionais, nos livros que a gente estuda para concurso, você não encontre isso. Mas existe, isso já caiu em prova, infelizmente eu tenho que te dizer, 3 teorias que buscam explicar a agressão iminente. Ou seja, a partir de que momento eu estou legitimado a repelir aquela injusta agressão, porque ela já se tornou, pelo menos, iminente. Primeira teoria adota
a mesma fórmula da tentativa. A teoria desenvolvida por Gutten Jacobs, aquele mesmo lá do funcionalismo, da imputação objetiva, do direito penal do inimigo. Professor, a iminência entra na questão putativa, professor? Não, a iminência não entra na questão putativa. A questão putativa é trabalhada na teoria do erro, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Segura aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente vai falar sobre isso. Tá? Então o professor Gutten Jacobs, ele vai desenvolver esses limites do que ele considera como iminente com a mesma fórmula da tentativa. Qual é a fórmula da tentativa? Aí você tem que ir lá para a aula da tentativa, lembrar que a teoria que predomina tanto no direito estrangeiro quanto no direito brasileiro é a teoria objetiva individual, que eu considero um ato anterior, porém imediatamente ligado àquela conduta que executa um núcleo do tipo, a prática do verbo. Eu considero um ato anterior, imediatamente ligado, tendo como hipótese o plano delitivo do autor. Infelizmente não dá para a gente explicar isso agora, seria uma transmissão só para falar sobre tentativa, sobre as teorias, mas é a teoria objetiva individual. Gutten Jacobs fala, será iminente quando iniciar a tentativa. Uma segunda teoria, essa bem minoritária, desenvolvida por Schmidhauser, diz que o delito, ou melhor, a agressão será iminente quando eu estiver dentro dos atos preparatórios. Tu vê que Schmidhauser, ele faz o quê? Ele já amplia bastante o limite da iminência dessa agressão, porque atos preparatórios você tem de toda sorte. E daí me parece a melhor teoria, e realmente é a teoria amplamente dominante, desenvolvida pelo professor Klaus Roxin. O que o professor Klaus Roxin fala? Olha, será iminente aquela agressão que estiver intimamente ligada com o início da execução do delito, porém eu ainda não iniciei a execução do delito. Dito de outra forma, agora sim tecnicamente, seria o último ato da fase preparatória do delito. Então será agressão iminente o último ato da fase preparatória, ou seja, aquele último ato anterior ao início da agressão. Porque se eu iniciei a agressão, eu já tenho a agressão atual. Então o último ato, ou melhor, o ato anterior, que será o último ato da fase preparatória, nessa hipótese eu terei a iminência da agressão. Então pensa comigo, Pensa comigo. Para eu iniciar, vamos pensar num homicídio, o elemento vai em direção à vítima, saca a arma, aponta a arma, puxa o gatilho, dispara. A partir de que momento inicia-se a execução do delito e, portanto, a figura da tentativa? Para a teoria objetiva individual, a tentativa se iniciaria com o ato de sacar a arma, ou seja, aquele ato anterior no plano individual do autor, antes e mais imediatamente ligado a ação executiva, a conduta de acionar o gatilho. Essa é a teoria objetiva individual. Então, o início da execução do delito já é o sacar a arma, já é aquele ato anterior à execução do verbo. Para Klaus Roxin, aí eu já teria a agressão atual. Para essa agressão ser iminente, eu tenho que pegar o ato anterior a esse, que ainda seria a fase preparatória. Então, olhando o caso concreto, por exemplo, eu teria já a agressão iminente no momento em que o elemento se dirige, se aproxima em direção à vítima, antes mesmo dele sacar a arma. Não é cogitação, não. A cogitação está lá na esfera interna do autor do fato, é a fase interna do dolo, é a fase interna da ação. Eu estou aí nos atos preparatórios, tá certo? Então, observa que muita gente fala besteira aí nos vídeos na internet, falando que só tem legítima defesa quando a pessoa atira contra a vítima ou atira contra o policial. Isso é completamente equivocado, Ninguém defende isso, ninguém, tá? Porque existe a agressão iminente, essa agressão já é atual. Então a agressão iminente ela é considerada dessa forma, tá? Eu vou jogar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou inverter a câmera, tá certo? Vou inverter a câmera. Vou trazer aqui, um videozinho. É o vídeo que tá bombando aí na internet.
né? É um vídeo que tá bombando aí na internet. Olha ele aí. Fique esperto, não posta nada agora. Olha o videozinho aí. Então você tem, né, um elemento entrando numa loja, lá nos Estados Unidos, uma loja de armas, né? E o que acontece? O próprio dono da loja saca a arma e antes mesmo do indivíduo atirar, vou voltar o vídeo aqui, antes mesmo do indivíduo atirar, aqui o dono da loja, né, o elemento vai entrar aqui, ó, aqui já foi rendido um funcionário, o elemento entrando aqui, olha ele entrando aqui, apontando a arma, então aqui já está executando o delito. Essa agressão, pergunta que eu faço para você, vou voltar a câmera aqui, ó. Vou voltar a câmera aqui. Pergunta que eu faço para você, meu amigo. Essa agressão aí do vídeo, ela é atual ou ela é iminente? Essa agressão do vídeo, ela é atual ou ela é iminente? Agressão atual. Agressão atual, por quê? Porque o delito já entrou na fase da tentativa, eu já iniciei os atos executórios. O indivíduo já estava apontando a arma contra a vítima. Pela teoria objetiva individual, eu já tenho agressão atual. Então nem iminente é. Tá? A agressão já seria iminente no momento anterior ele apontar a arma, ou seja, no momento em que ele esboçasse sacar a arma, já estivesse se dirigindo em direção à vítima, armado, óbvio, isso já legitimaria você repelir aquela injusta agressão, né? Então, não sei se você consegue observar que o direito, ele é uma ciência e por isso ele exige, né, que você argumente tecnicamente, tá certo? Que você argumente tecnicamente. Então vimos a agressão, injusta agressão atual ou iminente. Vamos ver agora os meios necessários. Por quê? Você tem que usar os chamados meios necessários para repelir a injusta agressão. Tá? E esses meios necessários são aqueles meios que você dispõe naquele momento. Se você só dispõe de uma arma de fogo, não importa se o elemento está com uma faca, você vai usar arma de fogo. Isso que você vê em filme, de que o elemento está com a faca, o policial larga a arma de fogo para pegar uma faca, isso não existe. Você utiliza os meios necessários. Daí, cada vez mais, o Estado dispor para as forças policiais de várias armas, tanto letais quanto não letais, para que a polícia possa utilizar de forma progressiva o uso da força, e não disponha de um único meio, porque se ela só possui aquele meio, é esse meio que ela vai usar. Se o policial só possui um fuzil, ele vai usar um fuzil. Se ele só possui uma pistola, ele vai usar uma pistola. Agora, se ele tiver um taser, um cacetete, ele vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir dosar, utilizar os meios necessários e proporcionais que forem suficientes à repulsa daquela injusta agressão. O objetivo na legítima defesa não é matar a pessoa. A morte é uma consequência. O objetivo é fazer cessar a injusta agressão. Tá certo? Fazer cessar a essa injusta agressão. E o último elemento que você observa lá no artigo 25, não sei se você observou, mas eu estou lendo o artigo 25 explicando ele. É você repelir a injusta agressão a direito seu ou de outrem. E aí você consegue fazer o quê? Você já consegue vislumbrar uma classificaçãozinha da legítima defesa. A chamada legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiro. Os livros param por aí, mas existem 3 pontos que eu quero falar com vocês aqui que caem em provas difíceis e poucos livros falam. Na legítima defesa de terceiro, você tem que observar alguns pontos. Primeiro ponto, se eu tiver bem jurídico disponível, eu preciso, para atuar, que o terceiro autorize. Porque pode ser que o terceiro prefira sofrer a injusta agressão. Então eu precisarei do chamado consentimento do terceiro. Tá? Quando a defesa for em relação a um bem jurídico disponível, haverá a necessidade, como o colega já postou, do consentimento da vítima da agressão. Tá certo? O segundo ponto que eu trago para vocês, esse mais raro ainda, você vai observar em livros bem específicos, você vai observar lá em livros citados por Klaus Roxin, em livros de tradução do próprio Klaus Roxin,
você vai observar o que? A questão do bem jurídico coletivo. Como é que fica o bem jurídico coletivo? Doutrina amplamente majoritária nega a possibilidade de ocorrer legítima defesa quando eu tiver bens jurídicos coletivos. Bens jurídicos coletivos, também chamados crimes vagos ou vítimas difusas. Então você não tem uma vítima individualizada, né? A vítima quem é? A coletividade, é a saúde pública, é a incolumidade pública. Nessas hipóteses amplamente dominantes que não cabe legítima defesa, tá certo? E aí vem o terceiro ponto, né? O terceiro ponto citado por Klaus Roxin é o seguinte: bens jurídicos, mesmo que coletivos, porém, se esses bens jurídicos forem vitais à subsistência do Estado, ou seja, são bens jurídicos pertencentes aos Estados e vitais para o Estado, nessa hipótese, mesmo ele sendo coletivo, eu admitirei a legítima defesa. Sob que argumento? Se eu autorizo, eu passo a admitir a possibilidade da legítima defesa do particular, óbvio, né? É porque o bem é um bem vital do Estado. Sob que argumento? O argumento que eu não poderia admitir que o legislador queira conceder à existência do Estado uma proteção menor do que a preservação de um bem jurídico particular privado. Então, nessa hipótese, de forma excepcional, citado aí pelo professor Klaus Roxin, é admitido a legítima defesa em relação a bens jurídicos coletivos quando estes forem vitais e pertencentes ao Estado, ou seja, sejam essenciais à subsistência do Estado, tá certo? E fechamos os elementos objetivos. A pergunta que eu te faço agora: elemento subjetivo, como é que fica? Há necessidade de elementos subjetivos? Há necessidade de um elemento subjetivo para a legítima defesa? 3 teorias surgem. Uma teoria que me parece superada, amplamente minoritária, né, dizendo que não há necessidade de elemento subjetivo nenhum. Tem uma segunda teoria que também se assemelha um pouco à terceira, porque essa segunda e a terceira dizem que eu preciso de um elemento subjetivo, mas elas divergem em saber o que é esse elemento subjetivo, tá certo? O que é esse elemento subjetivo? Então, uma teoria dirá: olha, eu preciso do chamado animus defendendi. O elemento subjetivo seria qual? A pessoa que atua em legítima defesa, ela precisa representar a existência dos elementos objetivos, ou seja, ela precisa saber que existe uma legítima defesa e, além disso, ela precisa atuar com a intenção de legítima defesa, com o chamado animus defendendi, tá certo? Essa é a teoria mais restritiva. E a teoria intermediária, que é amplamente dominante, já se satisfaz com a mera consciência de que eu estou atuando numa hipótese de legítima defesa. Ou seja, vou te trazer um caso concreto. Eu estou andando na rua, observo o meu desafeto. Eu saco uma arma de fogo e atiro contra o meu desafeto. Mato ele. Só que eu não tinha conhecimento que naquele momento meu desafeto iria praticar um estupro contra uma vítima. Estou te dando o exemplo da primeira teoria. Eu não tinha conhecimento nenhum, ou seja, não havia elemento subjetivo nenhum. Tá? Para a primeira teoria eu estaria em legítima defesa, é minoritário. Vou mudar o exemplo. Eu olho para o meu desafeto, quero matá-lo, e naquele momento eu visualizo que ele iria praticar um estupro. Ou seja, eu vejo que eu estaria respaldado por uma legítima defesa de terceiro. Nessa hipótese, para a terceira teoria, que é a teoria intermediária, que eu citei na ordem, eu estaria em legítima defesa. Embora eu não tivesse esse animus defendendi, porque na realidade eu quero matar o meu desafeto. A teoria majoritária é essa. Tá? E a teoria, que já está um pouco superada, que exigiria esse animus defendendi, tá certo? Mesmo eu sabendo que eu estou atuando amparado por uma excludente de licitude, objetivamente, eu preciso querer atuar em legítima defesa, eu preciso ter o animus defendendi. Tá? Então são essas 3 posições que se referem à questão do elemento subjetivo, tá certo? Do elemento subjetivo. E aí entramos, para a gente poder fechar essa questão da legítima defesa,
no aspecto da possibilidade de uma legítima defesa putativa, ou seja, imaginária, em face da legítima defesa real. A legítima defesa putativa é aquela imaginária, é aquela em que eu trabalho, eu atuo, eu laboro em erro. Tá certo? E eu já vou falar qual é a natureza desse erro, fique esperto. Mas é possível sim a legítima defesa putativa e imaginária em face da legítima defesa real ou qualquer outra causa excludente de ilicitude putativa em face de uma legítima defesa real. Nessa hipótese da legítima defesa putativa, eu tenho o que a doutrina chama de discriminante putativa. Tá com o teu código na mão? Abre aí no artigo 20, parágrafo 1º. 20, parágrafo 1º, você vai encontrar um dos artigos mais incompreensíveis, porque é mesmo uma redação péssima, se referindo à discriminante putativa. Fica com a mãozinha no 20, parágrafo 1º, que eu já volto nele para a gente poder abordar esse ponto. E, por fim, vamos falar da legítima defesa sucessiva, que é a legítima defesa do excesso da legítima defesa. É plenamente possível. Pensa comigo, se você atua dentro da legítima defesa e em algum momento você se excede, o parágrafo único do artigo 23 diz que você responderá dolosa ou culposamente pelo excesso. Por quê? O excesso não exclui a ilicitude. O excesso é um ato ilícito. Então, portanto, se ele é um ato ilícito, pode aquela pessoa que estava inicialmente praticando uma agressão injusta repelir agora o seu excesso. O seu excesso passou a ser uma agressão injusta e, portanto, ele pode ser repelido. Daí você observa alguns vídeos na internet, alguns casos concretos. Tem até um vídeo famoso de um delegado de São Paulo dando uma explicação. Coitado do delegado, ele foi achincalhado nas redes sociais e deu uma explicação perfeita, falando que a vítima tinha se excedido, realizando disparos além do necessário, dando inclusive possibilidade de que o ladrão, o agressor, atuasse em legítima defesa. É plenamente possível o exemplo da legítima defesa sucessiva. Ela ocorre na hipótese de excesso por parte do agredido, que excedendo legitimamente a sua defesa, que exercendo legitimamente a sua defesa, ele se excede nessa repulsa, passando aí sim a ter uma agressão injusta em relação àquele ladrão, aquele agressor inicial, e, portanto, podendo haver essa repulsa dessa agressão. Olha que caso bem peculiar. É um caso bem peculiar, é um caso bem difícil. Na realidade, é um dos casos mais difíceis em direito penal. Tá certo? E aí a gente volta para a gente poder fechar aqui, só para eu deixar a pitadinha da dúvida, porque não vai dar para explicar tudo, e a gente volta lá no 20, parágrafo 1º. 20, parágrafo 1º, que é a legítima defesa putativa, essa legítima defesa imaginária, a discriminante putativa em geral. Aí você tem um outro ponto da matéria, que é a teoria do erro, um dos pontos mais difíceis de direito penal. Porque você tem aí duas teorias que buscam explicar o erro quanto ao conhecimento da ilicitude, o erro quanto ao que é lícito e ilícito, quanto ao que é jurídico ou antijurídico, tá certo? Essas duas teorias, que são duas teorias que existem no finalismo, elas são as teorias estrita ou extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. O que dirá a teoria estrita ou extremada da culpabilidade? Dirá que todo erro quanto ao injusto, todo erro quanto ao que é lícito ou ilícito, será um erro de proibição, e, portanto, poderá excluir a culpabilidade ou gerar uma atenuante da pena. Tá? A teoria limitada não. A teoria limitada da culpabilidade, ela cinge esse tratamento. Ela fala o seguinte, olha, lá nas discriminantes putativas, nós vamos trabalhar com dois tipos de erro. Se eu estiver errando quanto a fatos que, se existissem objetivamente, gerariam uma exclusão da ilicitude, ou seja, eu estou errando quanto à existência, no meu exemplo, dos elementos objetivos da legítima defesa. A existência de uma injusta agressão, a existência de uma agressão atual ou iminente. Então eu estou errando contra pressupostos fáticos que, se existissem, tornariam a ação legítima, justificada.
Se eu erro quanto a esses pressupostos fáticos, eu teria a exclusão do dolo, no que nós chamamos de erro de tipo permissivo, tá certo? Podendo responder por culpa. Tá? Agora, se eu erro quanto à existência ou quanto aos limites do que é ilícito, eu não erro quanto a fatos, eu erro quanto à existência ou quanto aos limites do que é injusto ou do que é justo. Nessa hipótese, eu teria o que a doutrina chama de erro de proibição indireto. Então, olha como o direito penal é difícil, como esse ponto pode pesar na hora da prova. Não aprofundei esse ponto aqui. Tá? Só deixei a pitada, tá? E novamente te convidando, me siga lá no meu perfil do Periscope, @profmontes, no Instagram também, porque eu sempre estou fazendo transmissões explicando teoria limitada da culpabilidade, teoria extremada, teoria limitada do dolo, teoria extremada do dolo, tá certo? Fique esperto, porque isso pode cair na prova. Professor, se eu estou em legítima defesa e mato outro sem querer, respondo por homicídio culposo? Toma cuidado com esse sem querer. O que é esse sem querer? Tá? Você atuou com culpa, na realidade você estava repelindo a justa agressão e se excedeu. Se você se excedeu culposamente, você responderá pelo excesso culposo. Agora, se você não se excedeu e a pessoa faleceu em decorrência de você estar legitimamente repelindo aquela injusta agressão, você não vai responder por nada, porque a sua conduta foi lícita, tá certo? Legal? Então, com base nisso, a nossa proposta era falar 30 minutos de penal, até avançamos um pouquinho. Agora nós vamos mudar, vamos falar de medicina legal, tá bom? Vamos falar de medicina legal. Eu defendo o erro na execução, atinge outra pessoa, erro na execução nós vamos deixar para uma outra transmissão, já é um outro tema, tá certo? Que a gente vai ter que deixar para uma outra transmissão, mas vamos anotar aqui e vamos falar isso na próxima transmissão, fica tranquilo, tá bom? Vamos agora falar de medicina legal. Medicina legal, que é um tema, que é uma matéria que normalmente atormenta os alunos de direito. Por quê? Porque ninguém estudou medicina aqui. Ninguém estudou, essa é a realidade. Eu não sou médico, você não é médico, nós somos juristas, nós somos estudantes em direito, então eu falo de legítima defesa, você entende de pronto. No máximo você pode não saber uma controvérsia ou outra, mas você entende. Agora, se eu falar para você de enforcamento, de estrangulamento, você não vai entender. Então você precisa estudar esse tema. É óbvio que a prova está aí, a prova está em cima, está no laço para acontecer. Não tem como você fazer um estudo de longo prazo, de médio prazo. Agora saiu o edital, é o quê? É briga de rua. Você vai estudar de manhã, de tarde, de noite, vai chutar, vai correr, vai agarrar, então é briga de rua, vai pegar um apostilão, vai assistir a transmissão no Periscope, tá certo? Então fique esperto, porque você não pode vacilar na medicina legal, não pode dar bobeira na medicina legal. Então a gente trabalhou lá no aulão do Pará e batemos, em 1 hora, batemos várias questões de medicina legal. É fácil, é fácil. Hoje eu separei para você o quê? Separei para você falar sobre métodos de identificação. Na realidade, eu separei para você falar sobre os fundamentos gerais que todo método de identificação tem que ter. Isso cai muito em prova, cai muito, é uma questão fácil, cai muito em prova. São 4 fundamentos para que eu considere determinado método efetivamente um método de identificação. Ele tem que satisfazer 4 fundamentos. Quais são esses fundamentos? Anote aí. Primeiro, unicidade. Unicidade é o primeiro fundamento, que me dirá o quê? Que trabalhará com o quê? Eu consigo determinar que aquela característica, aquele indivíduo é único em relação aos demais. Isso é o fundamento da unicidade. O conjunto de elementos que eu escolho para o método de identificação, ele deve ser exclusivo do indivíduo. Tá bom? Deve ser exclusivo do indivíduo, distinguindo dos demais. Segundo fundamento, imutabilidade. O conjunto de elementos ou sinais que eu escolho como critério, como parâmetro, ele tem que ser imutável durante o tempo. Porque não adianta eu colher determinado dado, sinal, quando a pessoa tem 10 anos de idade, quando ela tiver 30, já ter mudado tudo. Tá certo? Então, unicidade e imutabilidade. Terceiro, praticabilidade.
esses sinais, esses dados, né, eles têm que ser de fácil registro e obtenção, ou seja, de fácil coleta e de fácil armazenamento. E o quarto e último fundamento é a classificabilidade. Além de ser de fácil obtenção e de fácil registro, ele tem que ser, de certa forma, arquivável de forma racional, né? Ele tem que ser classificável. Não sei se você percebeu, são 4 requisitos. 2 deles são de ordem objetiva, 2 deles são de ordem objetiva e 2 deles são de ordem subjetiva, tá certo? 2 deles dizem respeito ao sujeito, ao indivíduo, e 2 deles, de ordem objetiva, se referem a questões de armazenamento. Tá? O método hoje mundialmente conhecido, plenamente aplicável, que satisfaz na íntegra esses 4 fundamentos, é o método datiloscópico de Juan Vucetich, desenvolvido lá por volta de 1891, tá? Lá na Argentina. Tá bom? Então esse método ficou mundialmente conhecido, ele satisfaz plenamente esses 4 requisitos. Requisito da unicidade, da imutabilidade, da praticabilidade e da classificabilidade. Fique esperto com o nome, meu amigo. Nome. Esses sinais, esses dados que eu estou falando aqui de forma leiga, com uma linguagem coloquial, eles têm um nome em medicina legal. São chamados elementos sinaléticos. Tá? Fique esperto com a nomenclatura. Elementos sinaléticos. Então esses elementos sinaléticos nada mais são do que os sinais ou dados utilizados como parâmetros ou como critério no processo de identificação. Legal? Eu vou comentar rapidamente, tá? Aspectos, pegadinhas de cada um desses fundamentos relacionado ao método datiloscópico de Vucetich. Tá bom? Então fique esperto. Vou falar sobre a unicidade agora. Para que eu considere que determinada impressão digital, método datiloscópico, impressão digital, tá certo? Desenho digital. Então, para que eu considere que determinada impressão digital ela é única frente a todas as outras, eu levo em consideração 3 elementos. Fique esperto, vai ficar confundindo um pouco. 3 elementos. Elementos de ordem qualitativa, elementos de ordem quantitativa e elementos de ordem topográfica. O que são os elementos de ordem qualitativa? São os desenhos formados nas diversas cristas aqui no dedo. Tá? Então são os desenhos formados na polpa digital, são os desenhos formados pelas cristas no dedo, tá certo? Da impressão digital. Esses desenhos têm um nome especial. Qual o nome desses desenhos que irão, de certa forma, dar uma qualidade, ou seja, serão elementos qualitativos? Eu tenho esses desenhos, recebem o nome de pontos característicos. Tá certo? Existem vários pontos característicos, inúmeros pontos característicos. O ponto característico mais importante é o delta. Por quê? Esse ponto característico ele foi considerado para que Vucetich estabelecesse alguns tipos fundamentais que ele vai usar num outro fundamento, não na unicidade, lá na classificabilidade. Tá? O delta, eu já vou jogar na tua tela, já vou jogar aí no vídeo um desenho para você ver comigo. Tá? O delta é um ponto característico, só que existem outros. Existe o ponto, existe a ilhota, a bifurcação, a forquilha. Todos são desenhos na polpa digital que irão, em comparação com outros, traduzir uma unicidade daquela impressão digital. Tá? Mas não é só o elemento qualitativo, ou seja, os pontos característicos. Eu tenho também elementos quantitativos. A própria contagem de linhas de um ponto ao outro, a contagem de pontos, ou seja, a quantidade de pontos característicos também é levada em consideração para eu aferir a unicidade daquela impressão. E também a topografia desses pontos. A posição de um ponto em relação ao outro irá determinar que aquela impressão digital é única. Portanto, na prova o cara coloca o quê?
Somente a quantidade de pontos característicos é relevante para a satisfação do fundamento da unicidade. Está errado. Somente a quantidade de pontos é relevante. Está errado. Somente a posição dos pontos é relevante. Está errado. Por quê? Eu preciso, para satisfazer a unicidade no método datiloscópio de Juan-Vicentín, 3 elementos: qualitativos, quantitativos e topográficos. Tá certo? Legal? Classificabilidade no método datiloscópico. Classificabilidade no método datiloscópico. Aqui é que é relevante o ponto característico fundamental, né? O ponto característico mais importante, que é o delta. Por quê? Juan-Vicentín considerou alguns desenhos básicos para poder classificar as impressões digitais, né? Levando em consideração um ponto característico fundamental, que é o delta. Eu vou jogar aqui na tua tela para você poder ver o exemplo. Vou inverter. Ficou meio fora, mas tá aqui, ó. Tá aqui. Muito bem, né? Vou jogar um pouquinho para trás aqui. Então você tem aí uma impressão digital e você consegue observar. Eu vou desenhar aí na tua tela, vou pegar a caneta aqui, ó, vou botar a cor verde. Você consegue observar um núcleo, tá vendo aqui um núcleo? Olha o núcleo aqui, um núcleo aqui no meio. Você consegue observar linhas acima do núcleo. As linhas acima do núcleo são chamadas de linhas marginais. As linhas que estão no núcleo são chamadas de linhas nucleares. E as linhas que estão abaixo do núcleo são chamadas de linhas basais. Não sei se você consegue perceber aí. Vou trazer a tela para cá para ficar com um zoom maior. Não sei se você consegue observar. Vou pegar o vermelho, que não posta, vamos lá, não posta comentário não para você ver. Ó, a junção entre as linhas nucleares, marginais e basais gera um desenho aqui semelhante a um triângulo, tá vendo? Aqui e aqui nesse caso também. Esse é o delta. Esse é o ponto fundamental chamado delta, que será levado em consideração para quê? Para classificar as impressões digitais, né? Então, esse desenho digital aí, em que eu tenho um delta à direita do núcleo e um delta à esquerda do núcleo, é chamado de quê? Agora sim, posta aí. É chamado de quê? É chamado de verticilo. Vou retornar a tela. Muito bem. É chamado do desenho fundamental, do tipo fundamental, chamado de verticilo, tá bom? Existem 4 tipos fundamentais para a gente poder caminhar aí para o final da nossa transmissão. 4 tipos fundamentais. O primeiro, o verticilo. O segundo, a presilha externa. O terceiro, a presilha interna. E o quarto, o arco. É muito fácil isso, é muito fácil. No verticilo, ele recebe a designação de uma letra, a letra V. Eu tenho 2 deltas, um delta à direita e um delta à esquerda do núcleo, como eu mostrei aí no teu desenho. A presilha externa é de externa. Externa, letra E, é de esquerda. Então eu tenho um delta à esquerda do núcleo, sempre levando em consideração a pessoa que está observando, tá bom? Presilha externa recebe a designação da letra E de esquerda, então eu tenho um delta à esquerda do núcleo. Em contraposição, presilha interna. Interna recebe a designação de letra I. Oposição à esquerda, óbvio, direita. Então o delta será à direita do núcleo. E o arco, que é a ausência de delta. Eu não observo nem delta à direita nem à esquerda no núcleo, produto da junção dessas linhas basais, nucleares e marginais. Eu vou jogar na tua tela os 4 desenhos agora. Tá certo? Os 4 desenhos para você poder ver isso de forma bem prática mesmo, porque na prova às vezes cai dessa forma, tá? Então eu tenho aqui, ó. Tem aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. Agora sim. Tenho aqui
os 4 tipos fundamentais, tá? Olha o arco aqui, deixa eu pegar uma cor vermelha. O arco aqui, eu tenho as linhas, né, as linhas marginais aqui em cima, as linhas marginais, as linhas basais. No arco eu não tenho núcleo e não há delta, nem à direita aqui, nem à esquerda. Esse é o arco. Presilha interna, olha aqui o delta aqui na presilha interna, né? Tenho as linhas marginais, tenho as linhas basais, tenho um núcleo aqui, olha o núcleo, formando um delta à direita do observador, do núcleo. Tenho aqui na presilha externa um delta à esquerda, né? Um delta à esquerda, linhas marginais, linhas basais, linhas nucleares. E aqui, por fim, eu tenho, né, o delta tanto à direita quanto à esquerda, né, do núcleo, considerando, óbvio, as linhas marginais, basais e nucleares. Certo? Óbvio, meu amigo, que nas provas as coisas são um pouquinho mais complicadas do que isso, né? E aqui o nosso tempo, ele não dá pra gente aprofundar um pouco mais. Você me segue lá no meu perfil do Periscope, né? Me segue lá, @profmontes. Por quê? Essa semana ainda eu vou fazer outra live explicando isso de forma mais profunda. Falaremos sobre a fórmula datiloscópica, falaremos como é o arquivamento das impressões digitais, né, um arquivamento dos 10 dedos da mão. Falaremos como, em quais hipóteses eu posso afirmar que um confronto ele é positivo, quais são os critérios. Falaremos sobre os subtipos fundamentais que eu já vi cair em algumas provas, tá certo? Então fique esperto que é um pouquinho mais complexo, mas nesse lapso temporal de 30 minutos, né, parece que eu consegui dar uma noção geral para você. Né? Qual é o meu Periscope? Né? O meu Periscope e as minhas redes sociais todas é @profmontes. Então você vai encontrar o meu Instagram, vai encontrar minha página no Facebook e também o meu Periscope, @profmontes, tá certo? Então, galera, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para você que está estudando, né? Porque a pessoa que está estudando para concurso, ela tem um apreço muito grande pelo tempo. Eu lembro quando eu estava estudando para concurso, eu tinha um apreço, uma preocupação muito grande com o tempo. Eu não queria perder tempo assistindo aula que não me servia para nada, né? Então eu espero que hoje nós estamos aí terça-feira, eu nem sei mais que dia da semana é hoje, né? Eu acho que hoje é terça-feira, não, hoje é segunda-feira, nem sei. Mas estamos aí 11 horas da noite com um índice aí, um público de 1.500 pessoas já assistiram, né? Muito legal, 1 hora de live. Agradeço a presença de vocês, né? Obrigado aí ao Projeto Adelante pela essa oportunidade de estar aqui, né, confraternizando com vocês e, sem dúvida, obrigado aí pelo nome direito. Me sigam lá. Amanhã não vai dar para eu fazer Periscope, porque eu vou estar de plantão, mas fique esperto nas redes sociais, vou postar uns casos concretos aí, e nós vamos, quarta-feira à noite, eu vou divulgar lá na minha rede social, no meu Instagram, nós vamos fazer live, quarta, quinta e sexta, nós vamos fazer live à noite, tá certo? Então, meu amigo, um abraço para você, pode mandar dúvida lá em inbox, no meu perfil do Facebook, pode mandar dúvida em inbox também no Instagram, não tem problema nenhum, eu tiro as dúvidas sempre que possível, mas por hoje aqui, galera, é só, tá? A pessoa tá perguntando aí, professor Hélio Gomes, o que tem o Hélio Gomes? Repete aí a pergunta aí que eu não vi, tá certo? Então, qual é o meu Face? @profmontes, joga lá, profmontes, ou Facebook /profmontes, tu vai achar meu Facebook e vai poder me seguir, tá certo? Legal? Então, tamo junto, galera, um abraço aí pro pessoal do Meyer, morei aí no Meyer, né? A galera do Meyer tá esperta, tá certo? Então, um abraço aí, tamo junto, e quem for fazer prova de Goiás, não se esqueça,
se inscreva lá no projeto Aulão Adelante, porque, né, o pessoal lá tem a premonição, costuma acertar peça, costuma acertar questão de prova. Fique esperto, não vai dar essa bobeira, tá? Qual livro o senhor indica de medicina legal, para a gente poder fechar aqui, né? Você tem os livros clássicos, que são livros médicos, infelizmente, não tem como. Livro do professor Higino, o livro do professor Genivaldo França, existem outros livros, Delton Croce, e existem os livros que são livros feitos por pessoa do direito, mas normalmente as bancas há um integrante perito, médico legal, perito legista, e eles levam esse livro aí. Pessoal do livro do Hélio Gomes também vem sendo cobrado, tá certo? Mas hoje está em moda o livro do professor Higino, e de forma aí um pouquinho menor incidência, o livro do Genivaldo França. São os dois principais, tá? Então, galera, um abraço para você e até a nossa próxima oportunidade, um próximo encontro. Valeu, um abração!